o tema é tão complexo que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar dúvidas, né? Inclusive, porque a gente conversando aí nas ruas, a turma tem muitas questões, muitas dúvidas e inclusive interpretações também sobre esse tema da volta de Cristo. Pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom, bairro Ilha dos Araújos. Pastorzão, bem-vindo mais uma vez, bom tê-lo conosco. Bom dia, paz do Senhor, e que maravilha, eu pensei que ia ser convidado para um churrasco, nós três aqui, mas trouxeram a gente aqui para falar sobre o que é uma sinuca palestina. Glória a Deus, viu? Que o Espírito Santo nos inspire muito nessa manhã. Um grande abraço a todos os ouvintes. E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Com fraternização da rádio de fim de ano, vamos incluir os pastores. Ô, maravilha, é de Deus, hein? Né? É de Deus, hein? Depois de um ano desses, né, gente, debatendo aqui tantos temas, e também conosco o pastor Milovan Lima, segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro de Luz, ali na Rua Mato Grosso. Pastor Milovan, bem-vindo mais uma vez, bom tê-lo com a gente. Que timaço, viu, gente? Obrigado. Eu quero dizer que eu sou o menorzinho da casa. Olha! Sem falsa modéstia. Essa área não é a minha área, escatologia, né? Mas vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, né? Se o senhor é o menorzinho, imagina eu aqui no meio de vocês. Eu tenho que me policiar até com as perguntas, né, gente? Eu quero aproveitar, talvez não vai dar tempo. Mandar um abraço para o Josias Generoso, para sua esposa. Eu prometi para ela que mandaria um abraço para ela. Talvez no final não vai dar nem tempo disso. Então eu já vou mandar um abraço logo. Deus abençoe o tempo vocês. Aqui hoje tá daquela pegada. Gente, vamos orar? Precisa, amém, né? Pastor Milovan, por favor. Glória a Deus, nosso Deus e Pai, nós te exaltamos. Nós glorificamos o teu santo nome. E nós declaramos que o Senhor é o único. O Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui reunidos como igreja, independente da placa, independente de cada um que defende a sua tese, nós estamos aqui como igreja, Senhor, e nós queremos falar da tua salvação, queremos falar da tua presença sobre as nossas vidas e pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre cada um de nós agora, meu Pai. Pedimos também a direção do teu Espírito Santo sobre cada pessoa que nos ouve. Traga, meu Deus, a revelação da tua palavra. Traga, meu Deus, a tua vontade aos ouvidos e corações de cada pessoa que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. 104 FM. 104 FM. Eu queria pegar o pastor Luiz Fernando, que esse negócio que Israel não é o povo escolhido, pastor Charles, mas vamos deixar para uma próxima. Que ele falou. Gente, então vamos lá. Fizemos um debate aqui na semana passada, falamos sobre a guerra, né, gente, que está acontecendo, esse conflito terrível, né, entre Israel e Hamas. Falamos dos textos bíblicos em que os sinais, né, inclusive palavras de Jesus, rumores de guerra, os falsos profetas, o esfriamento do amor, né, entre os irmãos, e chegamos a uma conclusão que ainda não está na hora, né, não é o fim do tempo ainda, apesar que a gente sabe que muitas pessoas com crise de ansiedade, muita gente realmente achando que fosse acontecer. Então, como será ou como a gente pode supor que vai ser essa volta? Deixa-me começar aqui, pastor Charles. Olha, primeiro, Israel é o relógio escatológico de Deus e sempre foi. A Bíblia deixa muito claro que todos os acontecimentos do mundo estão conectados com aquilo que acontece em Israel. Zacarias, no capítulo 12, verso 3, ele diz assim: Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Aí a gente lembra, por exemplo, né, da guerra de Gog e Magog, isso está lá em Ezequiel 38, 39, e a mesma visão que Ezequiel teve, João tem em Apocalipse 19. E eu tive aqui uma outra vez dizendo que quando a Bíblia foi escrita, várias nações não tinham os nomes que tem hoje, né? O que a gente sabe? Gog vai ser o líder que vai reunir as nações do norte numa coalização, porque quem é Magog? Magog era filho de Jafé, neto de Noé. E nós sabemos que Magog deu origem, tá, aos citras, que são os ancestrais dos russos. Então, quando eu falo de Magog, eu estou falando da região do Mar Báltico, na Europa, pegando todo o norte da Ásia.
tá? Você pega lá, Gomer, por exemplo, deu origem aos povos germânicos. A gente conhece a Alemanha hoje, mas a Alemanha não tinha esse nome quando a Bíblia foi escrita. Não. Tá? Você pega lá, Meseque e Tubal. Isso está onde hoje? Na Turquia. Então existe uma profecia que nós vamos ter uma terceira guerra, sim. Eu creio na terceira guerra mundial e nós vamos ter Israel no epicentro dessa guerra. Ezequiel 38, 39 e Apocalipse 19 falam do mesmo conflito, que vai envolver Jerusalém, Israel e todas as nações da terra. Esse ataque do Hamas agora a Israel já não poderia ser considerado uma terceira guerra? Eu acho que a gente não pode precipitar na análise do fato, porque primeiro nós estamos vendo mais um conflito. O Hamas, ele é um grupo que sempre pregou, né, o ódio e não aceitam a existência do Estado de Israel, mas isso não é de agora, isso começou lá em 1948, quando o Estado foi criado. Agora, eu acho que nós temos que olhar sempre para Israel, estar muito atento ao que está acontecendo, porque Jesus mandou olhar para a figueira. Então eu vejo que Israel é o relógio. Nós temos que prestar atenção no que acontece em Israel, né, para entendermos em conexão com os outros sinais sobre a volta de Cristo. Pastor Milovan, inclusive, né, na semana passada nós comentamos aqui que realmente esse ataque a Israel e trazendo Israel como o relógio do mundo, daqui a pouquinho o pastor Luiz Fernando vai poder falar também, eu realmente vi uma preocupação de verdade das pessoas que realmente pensando que nesse momento nós estamos próximos da vinda de Jesus. Fiquei inclusive preocupado porque vi crentes preocupados, né, gente? Crente não tinha que estar não tinha que estar preocupado, não tinha que estar com crise de ansiedade, não tinha que estar nada disso. Mas esses sinais tocaram realmente as pessoas e o povo de Deus, os ímpios também, ficaram com aquela pulga atrás da orelha, falando, gente, por causa dessa importância de Israel, importância desses sinais que estão na Bíblia, o que o senhor pensa dessa volta? Primeiro, duas coisas. Falar que isso é bom, né? Isso. Primeiro, falar que isso é bom. De vez em quando, Deus dá uma cutucada nos incrédulos. Sim. E o que eu vi de incrédulo com a pulga atrás da Não é orelha. que de vez em quando a gente faz um medinho nos nossos filhos para eles ficarem mais espertos? Recebi mensagens assim, ô Sena, o que os pastores falaram no debate lá? Então, assim, de vez em quando isso é bom, né? Para o povo ficar um pouquinho mais esperto. Só fazendo um adendo aí na palavra do pastor Charles, que não está errada, mas é uma brincadeira que eu vou fazer aqui, que tem seriedade nisso e que eu falei na igreja esses dias. O ódio desse povo, o pastor Charles e pastor Luiz Fernando, não é desde 1948, 5 de maio de 1948. É desde que nasceu Ismael. Isso. É desde que nasceu Isaac. É desde o dia em que Sara mandou Abraão pôr Ismael para fora, esse ódio nasceu. E não vai morrer nunca. Ô, gente, 1948, só para deixar aqui pro pessoal entender, é que quando foi criado o Estado de Israel, quando né? foi votado, inclusive, Quando votado. na época, o nosso... Era um brasileiro que comandava a ONU, né? Se não me engano. E a ONU permitiu, né, que o povo judeu voltasse. Tem uma história muito linda nisso, né? É. Porque esse brasileiro, ele em 1947, quando o povo queria votar não, ele foi em cada um. Ele articulou. Articulou e acabou sendo votado, né? Foi usado por Deus para cumprir, né? Agora, voltando a isso aqui, olha, guerra a gente tem desde que o mundo é mundo, não é verdade? E eu, biblicamente, eu não creio que isso tem alguma coisa a ver, né? O senhor fala esses sinais de agora. Esse de hoje. Na verdade, todos contribuem, ok? Todos contribuem. Mas eu não creio, não é assim, biblicamente falando, eu não posso chegar e falar assim, vai ser, porque nem anjo sabe, nem Deus sabe, ninguém sabe. Mas eu acho que é só mais uma, porque a grande que o pastor Charles acabou de citar aqui, de Ezequiel 38, 39, não vai deixar dúvida não. Ô, gente, não vai deixar dúvida nenhuma. Então, pode ser que isso aqui seja um estupim? Se eu falar que pode, eu não estou mentindo. Mas se eu falar que não pode, também não estou mentindo. Por quê? Porque não é a primeira vez. Israel já foi destruído 18 vezes, reconstruído 18 vezes. Então, isso aí, ninguém aqui, nem eu, nem o pastor Charles, nem o pastor Luiz Fernando, pode cravar nada. Mas então não podemos considerá-lo o relógio do mundo, então, com tantos acontecimentos. Podemos, porque quando os verdadeiros sinais acontecerem, quem entende da Bíblia e crê, vai perceber isso aí.
Fora a revelação do Espírito Santo sobre nós, né? Sim. Fora isso. Mas quando aqueles sinais mesmo, que está lá em Ezequiel 38, 39, começar a acontecer, eu acho que nós já vamos estar entendendo. Ô, pastorzão, eu confesso pro senhor que eu comecei a sentir que ia acontecer, viu? Mas é bom, isso é bom. Eu comecei a olhar pro céu falando, Mas Deus, isso é bom. eu acho que agora vai. Isso é ruim não, isso é bom, para despertar o povo, né? Só para girar aqui, deixa eu trazer o pastor Luiz Fernando nesse primeiro momento. Pastorzão, o senhor esteve aqui semana passada, amado por uns, um outro sentimento por outros. Inclusive ontem, um amigo meu falou assim, Sena, pastor Luiz Fernando, que conhecimento. Mas ele falou de Israel. Eu estava ouvindo o debate e não concordei. E falo de novo. O princípio que rege o nosso coração sempre é Cristo. Sim. O centro da nossa vida é Cristo. 1948 marca a história, marca o calendário. Mas É um calendário? Mas quando nós Forte. olhamos para os princípios das Escrituras, 1948 não trouxe uma conversão nacional. O senhor fala uma Conversão conversão do povo do para povo. Cristo. Eles não são professos de Cristo Jesus. Eles continuam na desobediência. Uhum. Então eu não posso caracterizar. É o povo escolhido? Revelacionalmente, sim. É o povo que trouxe as Escrituras, é por meio dele. Nosso princípio é judaico-cristão. Uhum. Mas daí eu dizer que eles vão ser salvos sem passar por Cristo, isso não tem como. Tem muitas ideias, né? A gente andou falando algumas coisas aqui a Sim. respeito disso. Então a gente precisa olhar para um assunto que eu estava falando aqui com os nossos irmãos, ele é ambíguo. Ele não tem algo definido. Escatom é já, ainda não. Tudo que diz respeito a este assunto, a gente tem que olhar ele para o crivo que nos volta para aquele que é o linear de toda a profecia, Jesus. Ok. A Bíblia começa com uma profecia a respeito de Cristo e ela encerra com a profecia da volta de Cristo. Olhando para o Novo Testamento, eu não consigo achar nenhum texto que me dê base para duas voltas. A Bíblia fala de uma única volta. Muito se discute a respeito do milênio, que está lá em Apocalipse 20. Não vai ter uma terceira volta? É uma questão da interpretação, porque quando eu olho para a questão dos contextos, né, das formas do pensamento milenar, eu vou encontrar uma terceira volta no sentido de que Jesus vem, arrebata alguns, ficam aqui outros, né, mediante essa volta, e quando ele voltar novamente, aí esses que aqui ficaram vão subir com ele novamente. Eu tenho muita dificuldade de entender isso, porque sem a presença do Espírito Santo, e a Bíblia é clara em dizer, ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a operosidade do Espírito Santo, nenhum ser humano é capaz de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Ô, gente, então o debate está passando aqui. Deixa eu... Terminou, pastorzão? Não, deixa eu... Ver se o irmão Célio está aqui na linha ainda. Alô, irmão Célio? Alô? Acho que caiu a ligação dele, que a gente acabou se estendendo. Desculpa, tá, irmão? Tava aqui na linha. Ô, gente, então já demos essa primeira pincelada. Então eu preciso agora que os pastores, que nós entramos no tema, né? Estamos falando aí de sinais. Como será a volta de Cristo? No seu ponto de vista, pastorzão? Vamos lá, pastor Charles. Posso? O céu vai se abrir, teremos aquele telão mostrando nossos pecados, aquele telão digital de mais de 2 milhões de polegadas. Rapaz, a imaginação humana não tem limites, Eu né? tô olhando isso aqui. Mas eu penso, tá? Deixa eu... Vai Por favor, atender nosso não, ouvinte? Então posso. Pode estender. Eu vejo o seguinte, a história de Israel, ela se tornou uma história meio... como é que eu poderia usar o termo? Tumultuada a partir da ascensão do Império Romano. Então os romanos vão assumir o controle da Palestina por volta de 63 a.C. E nós temos a ascensão de um imperador que começou uma onda antissemita que a Igreja Católica abraçou e que a gente percebe que existe contra Israel até hoje. Então eu estou falando do Imperador Adriano. Imperador Adriano. Né? Sim. O que o Imperador Adriano vai fazer? Primeiro, ele vai transformar a Judéia numa província muito maior do que ela era em termos de extensão territorial. Então ele vai incorporar a Síria, que historicamente os sírios sempre foram inimigos do povo de Israel. Sim. E aí ele vai rebatizar a Judéia com o nome da Palestina. Da Palestina. Que Terra dos filisteus, né? Que na verdade Palestina é uma expressão em latim, né, que a gente pode traduzir como terra dos filisteus. Mas os filisteus foram exterminados pelos assírios e pelos babilônicos. Então, naquela época, não tinham filisteus morando na Palestina. Então, o que o Adriano decidiu fazer? Ele repovoou a Palestina. Então, ele vai trazer árabes, né?
que são descendentes de Ismael, que nós já sabemos, do restante da Península Arábica. E também nós vamos ter um fluxo migratório da África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, em direção ao que hoje nós chamamos do território de Israel. Os papas, né, também foram muito felizes em dizer que os responsáveis pela crucificação de Cristo foram os judeus. E a partir daí defende-se a ideia de que a igreja substitui Israel. Os papas é que criaram. Quando o senhor fala igreja, o senhor fala os gentios, nós aqui, essa ampliação. E aí dizem que, né, os papas diziam que Jerusalém deixou de ser o centro do mundo e o centro do mundo passaria a ser Roma. Então a gente percebe que esse antissemitismo, isso é histórico. É de muito tempo. Isso vem de muitos e muitos séculos, não é uma coisa de agora, né? Então, nesse processo de criação do Estado de Israel, a gente sabe que quem estava administrando aquela região era a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? E nem árabes e nem judeus queriam a presença dos britânicos. Os dois lados vão brigar por uma independência. Aí surge essa questão do plano de partilha elaborado pela ONU, né, que o Estado de Israel aceita, aí os árabes vão rejeitar. Então você vê que o imperador Adriano, quando ele chama aquela terra de Palestina, é para provocar os judeus. Sim, ofender, né? Onde havia, por exemplo, as ruínas do Templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, né, ele vai construir um templo pagão de adoração ao deus Júpiter. Então, o que nós estamos falando aqui é de um ódio. Era um perseguidor mesmo. Ele era. Não, e tanto de judeus quanto de cristãos, porque o cristianismo se tornou um problema para o Império Romano. E ao mesmo tempo, né, eu vejo a grandeza do cristianismo, que se a gente for ver como força política, o cristianismo também destrói o Império Romano de dentro para fora. Tá? Então você percebe que esse antissemitismo ele está presente no mundo inteiro. E nós estamos vivendo um tempo como um dos sinais da volta de Cristo, que no mundo todo o cristianismo também está sendo vítima. Nossa, demais. De quê? Né? Tudo que está ligado ao cristianismo está tendo respaldo legal dos governos no nosso tempo. Tudo que Deus ama, né, está sendo odiado. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é certo está sendo contestado. E nós estamos vendo aí a ciência substituindo o lugar da fé cristã. Então eu creio e volto a lembrar que eu vejo que essa guerra, como diz o pastor Milovan, eu não vejo ainda que é aquela terceira guerra prevista onde as nações da terra vão se voltar contra Israel. Mas eu creio que tudo isso, é como aquele Jesus comparou a volta dele com a contração de uma mulher. Esse Israel não seria, a gente pensa muito no lado geográfico, né, do país, mas quando você fala Israel, não seria o mundo inteiro se voltar contra, por exemplo, Deus? A palavra diz... No sentido figurado. A palavra diz que as nações vão se voltar contra Israel. Então a gente está falando aqui de um ódio, de um antissemitismo que hoje ele vem do Estado de Israel. Inclusive, só para me passar aqui para os meus amigos falarem, porque o assunto é interessante, Israel nunca teve, em termos geográficos, o tamanho que Deus prometeu a Abraão. Então, essa dimensão territorial, Israel nunca teve. Não tem, geograficamente não teve. Isso até o presente momento. Israel hoje tem em torno de 22.145 quilômetros quadrados de extensão. 475 por 110. Se eu puder pegar lá em Gênesis 15, quando Deus, né, já separou Ló de Abraão e mostra para ele a terra, ele fala que a terra que seria dada à descendência de Abraão para sempre, então para sempre aqui, todo mundo entende o que é. Ela seria algo que iria do grande rio do Egito. Qual rio é esse? O Nilo, até o rio Eufrates. Se a gente trazer isso hoje em dimensão geográfica, Israel deveria ter em torno de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós estamos falando de 22.145 quilômetros quadrados de terra. Mas tendo hoje todos nós, né, descendentes da fé de Abraão, somos filhos de Abraão, nosso pai na fé, esse território não é o mundo? Já que nós temos a palavra de Deus que veio de Abraão. Eu estou falando aqui não no sentido geográfico, né? No sentido figurado. Será que não teria esse lá também? Mas Deus teria falado com Abraão de uma terra simbólica? É isso, a palavra seria essa. Se ele delimita limites geográficos para essa terra. Ok, então estamos falando de geografia, ele fala terra. Onde pôr a planta dos seus pés. E ele dá os limites dessa terra. Então, por que eu acredito no milênio e vou passar isso para a gente depois avançar? Sim. Acredito porque antigas promessas que foram feitas ainda não se cumpriram. Jerusalém continua sendo um peso para todos os povos da terra.
Passa um império, vem outro império, Jerusalém está como objeto de conquista no meio dessa confusão Inclusive toda. o acordo lá não se dá conta porque tantos judeus Né? E outra, quanto os palestinos querem Jerusalém, né? eu gente? acho que a Igreja Católica ela foi muito feliz, entre aspas, nessa ideia de disseminar que houve um abandono, uma rejeição em relação a Israel e o foco de Deus é só a Igreja. O próprio apóstolo Paulo vai combater essa ideia na carta aos Romanos. Eu não tenho tempo, mas quem conhece o capítulo 11, ele faz questão de dizer, né, no versículo 1 ele fala assim, porventura Deus rejeitou o seu povo, ele está falando de Israel, de modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu não gosto, Sena, e isso virou um problema para nós, essa idolatria em relação a Israel. Nós tivemos no final dos anos 90 um movimento, e aí eu concordo com o pastor Luiz Fernando, nós não podemos ter práticas judaizantes, porque o cristianismo é a evolução do judaísmo. Em Valadares já viu o contrário, cristãos que foram para o Não, para o G12, judaísmo. todo mundo conhece o movimento G12, bandeira de Israel em cima do altar, uma Sim, idolatria sim, que sim. também é pecado. Né? Então eu vejo que Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, o olhar de Deus, a atenção de Deus é voltada para a igreja. Nós temos uma missão que foi dada a Israel, que era dar testemunho da revelação que eles receberam. Eles não fizeram isso, e isso hoje é papel da igreja. Deixa eu gerar então, o senhor não, acabou não respondendo a minha pergunta. Se vai ter o telão, como é que vai ser? Então deixa Esse telão é especulação. Vamos pro telão. Na sua opinião, como vai ser então essa volta para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo? Assim, eu ficaria muito legal, cara, de jogar videogame num telão desse, que você deu uma proporção aí. Agora, para julgamento dos pecados, não, porque a palavra de Deus diz, citando mesmo a mesma carta de maior conteúdo teológico que Paulo expõe, que é a carta aos Romanos, capítulo 8 diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há como aqueles que estão no Senhor, os seus pecados serem lançados ali tudo de volta, uma vez que na cruz do Calvário eles já foram expurgados. Está pago. O termo é tetelestai. Ele é o substituto. Mas em que situação o senhor estaria falando? Não entendi no caso. Do pecado. Você disse assim, os nossos pecados vão ser colocados lá tudo de volta? Os meus pecados estão pagos em Cristo Jesus. Quando eu sou justificado pela fé, eu sou recolocado na presença de Deus santo. Mas e o julgamento da recompensa que cada um vai ter conforme as suas obras? Não, aí você está falando de galardão, você não está falando de julgamento. Okay. Julgamento, a Bíblia é muito clara. Quem está em Cristo, salvo está. Quem não está em Cristo, condenado está. Ponto. Mediante a volta, não volta cordeiro. A gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente romantiza demais o evangelho, pensando que essa segunda volta vai produzir aquela nova chance. Não há base bíblica, eu não encontro no Novo Testamento nenhuma base bíblica que fala assim, Jesus vai dar mais uma chance. Não volta mais. Mas não haverá um julgamento do ímpio? Haverá a condenação de todos já vai aqueles ser condenado pela obra que Cristo já realizou. Se você... Estamos aqui agora. Bateu o infarto. 1 segundos. Morreu. Foi embora. Vai dar tempo de acertar alguma coisa? Não. Mediante a obra de Cristo. Se eu estou nele, salvo estou. Se eu não estou nele, perdido estou. Senão nós vamos entrar aqui em algumas áreas muito escusas da Igreja Católica, que vem a dar uma nova chance já no meu estado. E a Bíblia fala de uma maneira muito clara. Quer ver uma coisa? Que é uma confusão muito grande, Sena? Sim. As pessoas morrem pela questão do milênio. Nenhum momento a Bíblia fala do milênio de Jesus. Os 1000 anos O aqui milênio que fala é de Satanás, mas não de Cristo. Sim. Mateus 24 em nenhum momento fala de milênio do Senhor Jesus. E as pessoas entram, não, porque depois vai ter 1000 anos, que aí Jesus vai vir. Eu tenho muita dificuldade disso quando ela contrapõe as Escrituras e ela é inerrante. Nós temos que partir do princípio que nós estamos hoje baseado naquilo que foi o pensamento dos reformadores, que Deus levantou esses homens. Pastor, mas deixa eu com o entender. objetivo de nos ensinar as Escrituras. Chegou o grande dia, os sinais foram mostrados, as trombetas trocaram. O senhor está falando então que Jesus vem, certo? Quem está em Cristo sobe. Sim. Ok. Quem não nada está de secreto, condenado. Nada de secreto. Aquele negócio, o piloto do avião tá lá, o piloto do avião subiu. Isso é meu modo de pensar. O piloto do avião subiu, o resto da turma que tá lá, os passageiros, lascou, porque se não tiver ninguém que sabe pilotar avião,
nenhum momento a Bíblia fala de uma volta de Jesus secreta. Ela fala que essa volta será visível. Então não subiremos. E audível. Não, presta atenção. O arrebatamento, quando a gente pensa na palavra arrebatamento, tudo que a Bíblia coloca a respeito disso é realmente um ato tirado com violência. A gente tem a referência do arrebatamento, a situação ocorrida com Elias, num piscar de olhos. É isso que a gente pensa. O olho piscado, né? Aquele piscar dos olhos. O cálculo que se faz é que ele leva 8 milésimos de segundo. Você pega 1 segundo, divide em 1000 partes, o piscar do 8 gasta 8 desses 1000 de 1 segundo. Isso é o piscar dos olhos. Então, esta volta de Cristo será feita assim. Eu estou falando da volta física. Estou falando da manifestação do fim dos tempos. Novo céu, nova terra. Ok? Ok. Então, mediante esta volta de Jesus, inaugura-se o tempo onde não há pecado, onde não há dor, onde não há pranto. Tanto é que a Bíblia faz essa menção. De onde vocês vêm? Mas aqui nessa terra, da grande tribulação. Esse novo tempo aqui nessa terra. Para mim, nesse mundo novo céu, nova terra. Okay. Em nenhum momento está excluído a restauração da criação. Mas esse tempo não seria o milênio de Cristo na terra? Esse tempo de bonança, esse novo céu aqui ou não? Qual é o milênio de Cristo, se a Bíblia não fala de milênio de Cristo? Então não temos uma data para esse novo tempo, quanto que ele vai durar aqui. Aí é aquilo que o pastor Milovan bateu na tecla. Nós vamos malhar, nem anjos sabem, ninguém sabe, e é algo restrito da economia do Pai. Então, o 1000 anos, para a gente entender uma referência humana, quem foi o ser humano que viveu mais próximo de 1000 anos? Matusalém, 969 anos. Nunca nenhum ser humano chegou a 1000 anos. Isso é uma figura de linguagem de um tempo que nós não temos domínio. Sim. Mas para Deus, como o Salmo diz, 1000 anos é como? Mas e os ímpios que estarão aqui nesse tempo? Jesus veio, os salvos vão viver esse tempo bom, e os ímpios? Condenados, lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente, vai ser vizinho de capeta. Então vai ficar só os irmãos? E vai ficar... Bom demais, velho. Uai, mas a volta de Jesus vai ficar a turma do mal e vai ficar a turma do bem? Não. Qual que é a base bíblica para isso? Por isso que eu perguntei. Então vamos girar? E aí, gente? Interessante esse ponto de vista do pastor Luiz Fernando, hein? E aí, agora é a minha vez. Eu já cheguei a sonhar, pastor, que estava todo mundo do meu lado subindo, era como se fosse abduzido, e tava eu, minha esposa, e tinha uma pessoa do meu lado. A pessoa subiu e eu me preparei para subir. Você ficou. Aí eu fiquei. E a minha esposa com o meu filho que tava do meu lado subiu. Aí eu mandei mensagem pro irmão Cassiano, daqui da rádio, e ele falou assim: vigia, varão. A profecia da semana passada. É porque sonhar com essa volta. É porque você deve ter lido lá em Mateus 24, né? Tô lendo demais. No telhado, um vai ficar, outro vai subir. A gente lê sem o entendimento, né, gente? Tem que estudar. Pastor Milovão, como é que o senhor acredita que vai ser essa volta? Interessante demais aqui o que colocou o pastor Luiz Fernando. Olha, como eu tenho dito, o meu linguajar é por vez. Não quero saber de pré-milenista, de pós-milenista, de amilenista, não quero saber de nada disso. O que eu entendo na palavra é o seguinte, que não é o meu pensamento do pastor Luiz Fernando. O que eu entendo na palavra é que Jesus, né, até assim eu concordo com ele virá sem aviso. Ok? Ele virá sem aviso. E como Paulo ele disse, aqueles que estiverem em Cristo, né, subirão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então estamos falando dessa figura do céu. Nós estamos falando do arrebatamento. Mas nós vamos para o céu. Vamos subir, sair desse plano aqui. Isso. O que acontece? Os mortos em Cristo, o Paulo, inclusive, ele até dá uma atiçada. Ele fala assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Ou seja, aprendam a aprofundar na palavra a esse respeito. Ignorante que no sentido de não conhecer. De não conhecer. Ok? Então ele fala: não quero que você seja ignorante a esse respeito. Vamos estudar a palavra e tal. E depois ele continua falando nas duas cartas de Tessalonicenses, se fala em outros lugares também. Então, pelo que eu aprendi, é que os mortos em Cristo, no dia do arrebatamento, ele virá sobre as nuvens, aqui todo mundo já sabe, chover molhado, ficar repetindo. Que é o que a gente aprendeu, né? Essa imagem de Cristo vindo sobre as nuvens. É o que a Bíblia ensinou, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que
estivermos vistos em Cristo, lembrando disso, né? Em Cristo subiremos e encontraremos com Ele nas nuvens. É isso que eu aprendi. É isso que eu defendo. Ok? Está em Cristo. Estar em Cristo. Agora, falando sobre o que o pastor Luiz Fernando falou sobre a questão da salvação, né? Seria outro debate, porque a Bíblia diz que o nosso pecado nos afasta de Deus. Então, não tem como, eu não creio, eu sou salvo uma vez, sou salvo para sempre, a não ser que eu esteja no céu. Fui salvo agora, pastor Luiz Fernando pregou para mim, eu recebi Jesus no meu coração, fui salvo. Eu morri ali agora, estou em Cristo, ok? Mas eu tenho uma vida depois disso se eu não morrer. E eu não posso viver uma vida pecaminosa, Sim. eu tenho que me afastar dos meus pecados, eu não posso continuar vivendo a vida antiga e querer a salvação. Isso é a né? santificação que Sim. ele está descrevendo. Então, Ok. eu não posso. Agora, voltando para a questão da vinda de Cristo, eu creio dessa forma. Se for para falar do milênio, aí a gente vai em Apocalipse. Se for para falar onde a gente vai morar depois da vinda de Cristo, aí nós vamos para o que está na Bíblia nos 3 primeiros anos e meio de paz, que já era para ter sido tocado nesse assunto, né? Nos 3 primeiros anos e meio de paz, onde virá o anticristo, vai fazer o acordo, o falso profeta vai Esses se são levantar, sinais, né? O falso profeta vai se levantar, vai apontar para o anticristo, vai falar que ele é o Deus e tal, e tal, e tal, e tal. Eu creio que nós da igreja não vamos passar por isso, porque Jesus vem. Essa questão aí vai ser depois do arrebatamento. Nós não vamos ver o anticristo se levantar. Nós não vamos ver o falso O senhor acredita que profeta. nós não passaremos por essa Nós fase? não passaremos por essa fase, porque o arrebatamento vem primeiro. Isso aí é depois do arrebatamento. Ok? Seria o primeiro passo ao arrebatamento. Isso. Primeiro passo é arrebatamento. Agora, quem ficou, que é a minha discordância agora com Isso é o pastor, pré-milenismo dispensacionalista. Sim. O que eu creio é assim. Como o pastor Luiz Fernando falou, agora vem a segunda história. De onde o povo vai ficar, onde o povo vai morar. Então esse Na povo casa que de meu ficou- pai há muitas moradas. Você tá viajando? Não, você tá falando, a música tá É, tocando aqui, aí inclusive, é de Heloísa TDAH. Rosa na minha casa. Tá desconcentrando. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Isso aí Na casa de tem que meu pai há crer, muitas tem moradas. que crer pra essa vinda dele. Não tá tão longe do que você tá Se falando. não fosse assim, não teria vindo. É, Vou preparar-te um lugar. Então depois... Isso é Bíblia, não é, É gente? claro, é Bíblia. Jesus que falou isso. Vamos lá. Jesus que falou isso. E nós estamos perdendo tempo. Não, então, continua, pastorzão. Me desconcentrou. Desculpa, que o senhor falou. Eu fiquei pensando na casa do meu pai. Que o senhor falou assim. Sim, glória Onde a nós Deus. vamos morar? Você parou na assim, casa agora, do em relação pai. a onde vamos morar. Sim, Vamos. ele já foi. Ele já preparou o lugar. Aham. E a gente que tá aqui esperando, né, para não te tirar totalmente do seu raciocínio, vamos tentar ajudar. Nós estamos esperando sim ele voltar para nos levar para essa morada que ele está preparando para a gente, que ele já preparou. No caso agora é o nosso advogado, está intercedendo a nosso favor, mas vai chegar o dia depois do arrebatamento, em que ele será o juiz, todos nós seremos julgados. Então, voltando para ninguém ficar fora do entendimento. Quem já morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro no seu arrebatamento, e nós que estivermos vivos ainda, né, se não morremos, que estamos em Cristo, subiremos e encontraremos com Ele na glória. Daí para frente vai começar aquilo que os 7 anos, os 3 anos e meio de paz. No final dos 3 anos e meio de paz, o anticristo vai quebrar o acordo, ok? Biblicamente falando, vai quebrar esse acordo, e aí vai começar os 3 anos e meio de tribulação, os 3 anos e meio de luta. Ok. Nesse tempo, aqueles que achavam que estavam em Cristo, mas na verdade não estavam nada, que é o famoso crente convencido, eu acho que eu estou em Cristo, mas a minha vida não vai mudar, eu tenho que continuar vivendo do mesmo jeito, porque eu já estou em Cristo. Então, esses que ficaram, né, eu creio, naquilo que está escrito na palavra, eles vão ficar e vão enfrentar essa tribulação. Vai ser terrível, Vai hein? ser terrível. Aí, gente aquela falava velha sobre história isso que nós ontem. não temos tempo. O chip, não dá besta, não temos tempo pra esse tipo de coisa. Tô Tá. procurando ser o mais sucinto possível. Mais uma dúvida. Eles saberão, esses que ficaram,
que os que estavam em Cristo subiram? Claro, Tanto os mortos vai quanto ser vivos? notório, como o pastor Mas e esses Fernando 3 anos falou. e meio de paz, eles vão viver aqui? É o acordo de paz que o anticristo que vai se levantar vai firmar, porque aí sim nós vamos voltar na guerra de Israel, Ok. aí nós vamos voltar no Ezequiel 38. Eles pensarão que não foi uma segunda chance? Tá, eles vão ter certeza, irmão, do que vai estar acontecendo. Eles vão ter certeza do que vai estar Então vai acontecendo. ser paz entre aspas. Deixa eu trazer o pastor Charles agora. Eu disse uma coisa aqui no começo. Só um minutinho, pastor Charles. O senhor ainda não falou sua visão de como é essa volta. A volta em si Não, mesmo. eu concordo com o Milovan. A Pré-milenista, minha então. concepção é a mesma. Nós teremos o arrebatamento. A partir do arrebatamento começa-se o período da grande tribulação, que são 7 anos. Ok. Que Jesus falou que é um tempo de angústia como nunca existiu na Terra. Tudo que nós vivemos hoje não se compara ao que vai acontecer no período da grande tribulação. A mesma coisa que o Milovan falou. Quando Jesus voltar, os que estiverem mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. A palavra arrebatar é sequestrar rapidamente, né? Os que estiverem em Cristo serão tirados rapidamente. A partir daí, começa-se os 7 anos, que é aquela última semana do livro de Daniel. Ok. Como se o relógio tivesse parado, e nesses 7 anos, o olhar de Deus, e aí eu vejo, volta-se também especificamente para quem? Para Israel. Nesses 7 anos da grande tribulação. Ah, mas eu não sou judeu. Tá, mas agora você vai ter que aceitar Cristo na base do ou aceita ou nega e morre. Mas Tá? geograficamente falando, você está falando? Sim, vamos entender, nós vamos ter um homem que vai ter domínio sobre todo o planeta. A minha forma de crer é essa. Será arrebatada a igreja. A partir do momento em que a igreja é tirada, começa-se os 7 anos da grande tribulação. Com tudo aquilo que está na Bíblia, não dá para a gente entrar em Sim. detalhes agora. Mas Daniel e Jesus falam a mesma coisa. Será um tempo de angústia como nunca se viu desde que Adão foi criado. Então, tudo que nós já ouvimos falar sobre guerra, ódio, derramar de sangue, violência, isso vai ser fichinha, perto desse tempo. Só que o anticristo, inicialmente, ele se mostra como um amigo. Como é que termina Mateus 23? O último versículo. Jesus está dizendo assim, olha, não me vereis mais, até que vocês digam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus fez uma promessa que voltará a colocar os pés em Jerusalém. Desde 2016, o que está acontecendo Então temos a terceira volta. Terceira Aí, volta. sim. Não, volta mesmo. Presta a segunda, atenção. Porque primeiro ele veio. Não, ele veio. Segundo ele voltou. Ele veio. A terceira aparição. Tem que ter cuidado com ok. terceira aparição. Terceira Deixa eu aparição. só concluir aqui. Tá. É porque, na verdade, nessa forma, que é a forma que eu também acredito, essa segunda vinda se divide em 2 etapas. Nós temos a primeira, que é o arrebatamento, que o pastor Milovan falou. Ok. Temos o período dos 7 anos, que é a grande tribulação. E no final, nós temos Jesus aparecendo e todo olho verá. Isso. E aí, por que eu volto na questão de Gog e Magog? Porque esta guerra, nós vamos ter, primeiro, o anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo. Em Apocalipse 20... No final dos 7 anos. Dos 7 Entendi. anos. Em Apocalipse 20, fala de um período de 1000 anos que Satanás vai estar preso. No final haverá uma outra guerra. Mas só Satanás aparece citado em Apocalipse 20. O anticristo e o falso profeta não são citados. Não aparecem, tá? E lembrando que, né? Esse vai ser o período onde Israel vai ter que se posicionar e reconhecer Jesus como Messias, que eles não reconheceram até hoje. Só uma pergunta, mas como que eles vão reconhecer sem o Espírito Santo convencê-los? A Bíblia diz que ninguém é capaz de falar que Jesus é o Senhor se não for movido Tá, mas pelo aí eu Espírito. não creio, Mas pastor. é Jesus que vai estar vindo, irmão. Mas eu não Jesus. creio. Não, mas aí a gente É não pode diferente. misturar as ações, não. Sim. Mas olha Porque só. eles veriam Jesus, pastor Luiz. Isso, Sim, mas olha só, aí é a verdade. gente está entrando aqui num ponto que, olha só, a gente tem que olhar para as escrituras como um todo. Esse pensamento é um pensamento do século XIX. Volta a afirmar, tem razão? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso não muda Tá, nada. então deixa- Isso não muda nada. Mas aonde que é o ponto que é difícil do entendimento? Como que essas pessoas vão aceitar Jesus na marra se o Espírito não os convencê-los? Porque a Bíblia diz que o coração que crê, com a boca confessa. Tá, mas Mas deixa eu sem falar a- uma coisa. sem a crença- Quando Jesus veio, o Espírito Santo, ele veio depois que Jesus foi. Quando Sim. os discípulos, eles converteram
Alguns pela palavra de João Batista, não tinha nem Espírito Santo nem Jesus. Alguns pelas palavras de João Batista foram batizados, ok? Não tinha Espírito Santo, mas converteram. Sem nem ver Jesus. Sim. Só terminar aqui. Isso que você quer colocar, eu tô entendendo onde você quer caminhar. Não, deixa eu terminar. Que é essa revelação, isso só vai acontecer em Atos capítulo 10, Sim, depois de sim, Cornélio. O que eu quero dizer a é a sua manifestação comparação. contínua. Sim, a sua comparação. Só quero nesse ponto da sua comparação, onde você fala que se não tiver o Espírito Santo, a pessoa não vai converter. Só quero te explicar isso aqui. Quando os discípulos converteram, não tinha o Espírito Santo, mas eles converteram. Sim. Eles creram em Pela Jesus. presença e pelas obras de Jesus. Ok? Antes mesmo disso, você vê que André, alguns outros, eles eram discípulos de João Batista. Sim. Ok? Jesus não tinha vindo, era João Batista que estava falando aquilo ali, não tinha Espírito Santo. No caso, vamos deixar acreditaram na palavra. Tinha, mas né? Não tinha Não estava manifestação. a do Espírito manifestação. Santo. Só para explicar o que o pastor Sim. Luiz Fernando está falando aí. Então, sem a manifestação do Espírito Santo, antes mesmo de Jesus vir e ser batizado, né? Eles converteram. Jesus veio e muitos se converteram. Alguns pelas palavras, outros pelos sinais, sem ainda a manifestação do Espírito Santo. Ok? Quando Jesus ele avisa, olha, eu serei assunto aos céus e tal, e aí aquela conversa pra lá, eu sou meio povês, entendeu? Ah, Jesus, mas e agora? O que vai ser de nós? Ele fala, não, eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador. Eu vou deixar ele com vocês. Ok? Então, só para deixar clara essa questão, onde o pastor Luiz Fernando está dizendo que se não houver o Espírito Santo, como é que eles vão se converter? Como é que eles vão se converter? Da mesma forma que se converteram antes do Espírito Santo vir. Continua, pastor, por favor. Só que aí veja bem, aí nós estamos desconstruindo a revelação progressiva de Deus. Não, Deixa eu pontuar. Como que Deus se manifestava primariamente? Teofânico. Havia mesmo se manifestava uma nos profetas. materialização sem que fosse o Espírito mesmo na visão de como ele é. Primeira aparição que a gente vai ver, ele vem em forma de fogo. Isso. Tem muita gente que acha que ele vem na forma da sarça. Não, era o fogo que estava na sarça e ela não se consumia. Não tem nada a ver com a sarça, né? Então assim, pra gente, né? E aí ele vai mudando esta forma para que a gente possa conhecer. Ele vem de maneira teofânica, depois ele vem pela lei, ele vem pelos profetas, até que nós encontramos essa transição que a gente vai vendo que está aplicado em Atos 1:8. Como que isso passa a acontecer? As pessoas creram, como está lá em Samaria, eles creram na palavra, o verbo lá está no presente do grego, eles creram, mas eles não foram batizados no Espírito Santo. Mas, pastor, houve a necessidade de João ir lá, juntamente com Pedro, impor as mãos, e aí eles foram batizados com o Espírito Santo, selados. Acontece o fato ocorrido lá em Cornélio. Sim. A partir de então, isso é um ato imediato. Ao ponto que a expressão de Jesus para isso aí, por isso que eu falo, a gente caminha com muitas questões, não é só do escatom aqui, a gente está caminhando com questões da hermenêutica. Então, olha bem, Jesus disse que eis que estarei convosco até a consumação. Fim. Game over. Acabou. Mas a presença de Jesus vindo sobre as nuvens e os judeus vendo isso, mas essa é a questão. mas não Olha os só, convenceria? há muita coisa aí também já é demais. Há muita coisa que a gente expressa errado. Ah, eu vi Jesus. Onde você viu Jesus? Não, Jesus estava passando na terra. Não, você não viu Jesus. Ele não vai vir? Ele não vai vir materializado? Ele está lá na destra do Pai, aguardando. Isso. Ele não quebra a rota. Nós não podemos separar aquele grande dia. Não pode separar. Mas ele vai vir no grande dia. Claro. A questão aqui é que hoje, sem a presença de Cristo, verbo encarnado, tanto é que no processo da consumação das coisas, nós passaremos por uma segunda ressurreição, que é a ressurreição física. Isso é um ato imediato. O meu corpo... Os mortos que morreram em Cristo. Mas no arrebatamento você morre. Né? Glorificado, você vai ter um corpo glorificado. É o estado de glória. Então, veja bem, como que eu vou agora ter esta chance se esta palavra já foi anunciada por meio das Sagradas Escrituras para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Dos agentes da Trindade, qual é a ação do Espírito Santo? Esse convencimento. Revelar a glória de Cristo pela sua encarnação
e pela sua obra de redenção. É isso que ele faz. O Espírito Santo, ele não atrai para si nenhuma glória. O Espírito Santo não entra em evidência em absolutamente nada. Qual o papel do Espírito Santo? O tempo todo ele é um sinal que nos aponta para Cristo. Por quê? Porque ninguém vai ao Pai, ninguém entra na presença de Deus. Presença de Deus é o quê? Mas você acha que essa progressão seria até o fim? Tem que se cumprir essa progressão dessa revelação? Eu entendo na hermenêutica. Eu não completei a minha fala, eu fui engolido. Tá. Deixa eu voltar então, aqui. Volta, eu terminei na questão dos 7 anos da grande tribulação. Lembrando que ele não deixou terminar a minha também. No final, no final da grande tribulação, né? Nós teremos essa batalha do Gog e Magog. Mas olha aqui, eu concordo com o pastor Luiz Fernando, que eu acredito que mesmo na grande tribulação, apesar do olhar de Deus se voltar para Israel, a ação do Espírito Santo ela continua, porque Zacarias fala assim, quer ver? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito, com E maiúsculo, de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão como quem chora por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, verso 10. Muito então, forte. Essa ação do Espírito Santo, ela vai começar sobre o povo de Israel, porque Paulo fala uma coisa que a gente não entende. Ele fala assim: se pela queda, pela incredulidade, as boas novas chegaram até nós, o que não será de Israel na sua restauração? E aí eu quero só encerrar aqui, porque é por causa do tempo. Sim. Eu vejo o milênio como o período onde essa promessa de restauração de Israel perante o mundo vai acontecer. Então eu entendo a existência do milênio como escrito em Apocalipse, gente. Como cumprimento daquilo que Deus prometeu lá atrás, porque Deus não quebra suas promessas. Então tem muita coisa que Deus prometeu e ainda não aconteceu. E vai acontecer. Então tem um tempo reservado da parte de Deus para o cumprimento dessas promessas. Agora, é assunto que a gente teria que ficar aqui 10, 20 debates, mas eu só quero terminar minha fala dizendo nós teremos que um podcast eu creio que mesmo no período da grande tribulação, onde o olhar de Deus, o agir de Deus estará para Israel, o Espírito Santo, esse trabalho que é feito entre os gentios, porque Paulo usa uma palavra que ele sempre fez, Deus sempre falou que ia chamar um outro povo para incitar os judeus à emulação. Emulação ficou um termo feio, na verdade está dizendo assim, para provocar os judeus. Uma provocação aos judeus. Para provocar nos judeus, para que eles sintam o que os gentios estão sentindo, pelo agir e o quebrantamento de Deus. Tá? Então, eu creio na existência do milênio como parte do cumprimento de antigas promessas em termos territoriais. Isso. Isaías 65 fala do leão comer capim junto com boi. Isso ainda não aconteceu. Haverá governo, inclusive. Né? Teremos o governo. Uma pessoa de 100 anos é considerada uma criança. Quer dizer, vai haver nascimento e morte no milênio. Porque Isaías 65 fala... Não tem nada que aconteceu em Isaías 65 até agora. Você já viu? Sim, coloca uma ovelha distante do lado de um leão para ver se os dois vão acontecer. ficar de boa. Não. Então vai ter que acontecer alguma coisa Consumação. para mudar essa regra natural que a gente está acostumado nela. Exatamente. Depois do milênio. Aí a gente entendendo... É o que você falou, vai ter que ter hermenêutica o pau vai quebrar de novo. Não vai Vai terminar. quebrar de novo. E a gente caminha com essa questão do milênio dentro da perspectiva do aprisionamento de Satanás. Quando nós estamos falando de milênio, estamos falando de um período, né? É, Não agora, necessariamente durante a milênio. tribulação. Aí Depois há do uma arrebatamento. questão. Nós podemos tratar aqui com a interpretação literalista, ok? Que seria Ou seja, 1000 anos. 1000 anos mesmo, os seus dias contados. Ou uma forma de linguagem, ok? Veja bem, se eu parar para pensar, por exemplo, eu respeito muito o pastor Charles, é uma referência para mim de homem de Deus na nossa cidade. Mas eu não consigo caminhar com a ideia do milênio. Para mim, ainda nós já estamos no milênio. Por isso Já estamos vivendo. Eu sou a milenista nesse sentido, não milênio. Não na literalidade, mas de um tempo que o homem não tem domínio sobre ele. Por quê? Se eu parar para pensar, porque dentro dessa ideia fala do aprisionamento de Satanás. Satanás já está aprisionado. Satanás já está preso. Então quem está tentando a nossa vida nesse Vamos momento, lá. pastorzão? Ele pode tentar a sua vida. E a tentação ela é fruto da concupiscência do coração humano, que é caído. Ok? Há um porém. Satanás pode incorporar num salvo?
Não. Ele não pode fazer o que quer. Ele está preso. Desde que Jesus subiu aos céus, a igreja do Senhor está debaixo da graça de Cristo. O diabo não faz o que quer com a igreja. Ele levanta, ele coloca situações. E há uma situação que a igreja muitas vezes não entende. Às vezes nós assumimos o papel de Satanás. A gente passa a ser acusador. Sim. Ao invés de nós orarmos Contar o para que a dedo. pessoa volte-se para o Senhor, a gente quer ver o circo pegar fogo e pisa na cabeça e cria mais situações. Lembrando que nós temos alguém que o Senhor Jesus amou, entregou a sua vida por esta pessoa e nenhum de nós está livre de A cair. discussão vai Aí longe. a gente Satanás precisa... não está preso, a discussão vai longe. A Aí, discussão vai não, muito só para poder longe. entender, essa questão do milênio, então a gente caminha muito com essas questões. Por isso que o tempo aqui não nos permite uma exposição E só lembrando aqui que o textual, o amilenismo hermenêutica. e o pós-milenismo parte dessa premissa, que o milênio começa com a primeira vinda de Jesus Isso. e termina com a segunda vinda. Vinda. Tá entendendo? Entendi. O amilenismo e o pós-milenismo são duas correntes que acreditam nisso, que nós já estamos no milênio. Isso. Tá bom? Só para tirar Ô, do gente, vale a pena você que está ouvindo na rádio estudar os textos sobre isso. É são muito questões interessante. que a gente precisa colocar aqui. Nós caminhamos aqui 5 anos, 4 anos dentro de um seminário, tempo integral, e é uma questão que eu quero ressaltar aqui, que não nos impede de ter, como homens de Deus, a premissa maior, revelar Jesus Cristo por Sim. meio das Escrituras Sagradas. mais importante. Isso são formas de pensar. Isso não anula em absolutamente nada a unção do Espírito que está sobre Sim. o pastor Milovan, sobre a vida do pastor Charles, É por sobre isso a que o nome minha é vida Debate 104, e todos né, os gente? demais que estão dentro dessa perspectiva. Então, nós precisamos aqui entender que talvez como igreja, ainda mais, porque a Bíblia diz assim, ó, vendo que o dia do Senhor se aproxima, não deixais de congregar. A gente o ponto em comum aqui é que a tem que gente estar em preci- Deus, tem que a estar em gente Jesus, né, gente? Sem precisa- Cristo, ninguém. A gente, como Cheio ao igreja, céu. e eu acho que a rádio ela tem esse papel, nós precisamos cada vez mais aqui fundamentar Cristo no coração das pessoas. É isso aí. Não há salvação fora de Cristo. Não há cura que não seja por meio de Cristo. Toda honra, toda glória, ela tem que ser dada ao Senhor Jesus Cristo. Nós só somos simples instrumentos na mão de um Deus vivo. Então Isso nós não aí. estamos aqui para fundamentar a mente de ninguém. Talvez Sim. o ouvinte aí tá ouvindo tanta coisa, né? E o bom que tem o pastor Milovan, que Aí, o povolês, esse povo, né, entende? E que traz essa questão sucinta. Mas que também nós precisamos entender, esse academicismo para o qual nós somos preparados é justamente para dar razão de esperança a todos aqueles que nos Sim. perguntarem, quem é Jesus para você? E eu represento o povo, que eu não sei nada. Parabéns, e olha, sem Cristo, Nossa, sem Cristo não existe promessa de estado eterno, de glória E o que eu eterna. aprendi aqui nesse debate é que, independentemente das três opiniões, Cristo está o centro aqui Ele é a chave de tudo. Sempre. do que nós falamos aqui. Pastor Milovan. Eu Inclusive, sei- vou propor aqui, eu sei que a direção da rádio está nos ouvindo, a gente fazer, não no debate, mas vamos fazer um quadro aqui com cada um dos senhores, que aí a gente tem mais tempo para que cada um possa expor a ideia e a gente possa passar isso num reprise num domingo à tarde, num sábado à tarde. Que programão, hein? Você domingo à tarde ouvindo aqui um tete-a-tete, eu com o pastor Charles Smith, uma hora só de pastor Charles Smith, uma hora só de pastor Milovan, uma hora só com o pastor Luiz Fernando, que aí sim, né, a gente vai conseguir Vai ter explorar. lanche? Vai ter lanche. Tem que ter um lanchinho depois. E depois? Ó, o pão de queijo e o suco para deixar que é por nossa conta. Tá bom, pastorzão? Pastor Milovan, por favor. Eu Inclusive, já pode fazer as considerações finais, que o tempo tá acabando aqui, infelizmente. Eu quero explicar para o povo o seguinte, eu tenho um grande problema de pensamento acelerado e de tempo. Eu não consigo me controlar quando alguém fala assim, você tem tanto tempo. Eu vou trabalhar para aquele tempo e fico incomodado quando eu não termino nesse tempo. Eu tenho esse problema que não consigo relaxar quando eu tenho um tempo determinado. Então, eu não fico com muita citação e não fico com muita coisa por causa do tempo. Eu tenho que me curar desse negócio, né? Inclusive, eu fico olhando o seu tempo aqui, que eu sei que você é assim. Então, assim, para encerrar a minha fala, eu inclusive sinto a presença do Espírito Santo aqui. Amém. Para encerrar minha fala, para quem acredita de uma forma, independente do que acontecer,
a Bíblia diz que Jesus vai estar conosco e qualquer prova que tiver, nós vamos Glória a Deus, vencê-la. glória a Deus. Então quem crê que vai ficar, creia que se você é a igreja, Jesus está com você e a vitória acabou a conversa, né? Quem crê diferente, Jesus também está com você e acabou a conversa. Então, para quem gosta de estudo, esse aqui é um apetite bom, é um bom alimento, mas eu sempre creio o seguinte: não me interessa. Às vezes uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, quem foi o homem que viveu mais tempo na Bíblia e tal e tal e tal? Eu falei: muito legal e tal e tal. Mas não me interessa, não me interessa, não vai mudar minha vida em Cristo para nada isso. O que vai mudar minha vida em Cristo é entregar minha vida para Ele e procurar viver de acordo com o que Ele me ensinou. Então, agora, milenista, amilenista, pós-milenista, não vai mudar minha vida em Cristo em nada. O que vai mudar é o seguinte: eu estou preparado? Isso. Eu estou preparado para qualquer momento? Vai ter arrebatamento? Não vai ter arrebatamento? Não vai mudar minha vida em nada. O que muda minha vida é o seguinte: é o meu viver diário com Ele. Quem estará em Cristo estará salvo. Eu preciso do meu viver diário com Ele. Tirado das trevas e transportado. Não me interessa regra básica de entendimento hermenêutico, teológico, nenhum. O que me interessa é o seguinte: se eu morrer agora, eu vou para onde? Então, queridos, é muito bom esse debate, muito bom, mas não perde muito tempo com essas coisas, não. O que você tem que perder tempo é o seguinte: ou você está pronto para subir, ou você não está pronto para subir. A data, como, não interessa. O senhor estava falando de pensamento, o senhor estava falando aí dos céus, e eu estava pensando assim: como vai ser o meu quarto lá no céu? Você viaja, não viaja demais. Eu estava viajando na música, o senhor falando, eu não viajo. Cara, se minha casinha for de sapê, Eu não quero nem aí se eu tô no condomínio de Paulo, de Pedro. Eu tô lá, filho. Eu tô acabando de dizer, eu não quero nem saber como vai ser, irmão. Mas Eu pensamento, quero ir. eu tava falando. Então, o senhor falando, eu pensando assim: se Jesus preparou, são várias as moradas, em que lugar lá no céu? Rapaz, Um abraço a todos. Só para encerrar, encerrando a minha parte aqui também, eu quero dizer um negócio. Não tenha dúvida de que Jesus vai voltar. A dúvida é se você vai subir. Então você precisa olhar sua vida, sua conduta diante do Senhor. Crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, ame-o e obedeça a sua palavra. Um forte abraço a todos em nome de Jesus. Obrigado, professor Chay. Pastor Luiz. Meus irmãos, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de aprendizado, de estarmos com o nosso coração cada vez mais dependente da graça de Cristo sobre nós. E não há discordância, você pode perceber. Amilenista, pós-milenista, pré-milenista, o que for do milênio, não interessa. O pensamento aqui é único. Nós estamos aqui para servir a Jesus, servir o nosso próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. E o desejo do meu coração, e eu creio também desses grandes homens de Deus que comigo estão, é que Jesus reine e que vidas sejam alcançadas e transformadas para o louvor, glória e honra do nosso Deus para todo sempre. Amém. Obrigado pelo convite, Sena. Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Gente, fiquem ligados aí, hein? O bom é que nas conversas, inclusive na rua aí com o pessoal ficou atento para Jesus, viu? Eu vi. Sena. Então vamos estudar a Bíblia, vamos ter entendimento, vamos aceitar Jesus como Salvador, arrepender dos pecados. E o pastor Milovão falou tudo. Aconteça o que acontecer, se você estiver em Cristo, quando esse dia chegar, tá tranquilo, tá suave, viu? Esse foi o Debate 104, a gente, para você que ouve no domingo, é uma reprise, a edição ao vivo do programa acontece na sexta-feira, às 11 horas da manhã, e no domingo você ouve uma reprise. Gente, até na sexta-feira que vem, chegando o pastor Flamarion Rolando com o programa Visita ao Seu Lar. A 104 apresentou Debate 104. 104. Está entrando no ar